Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês neste grandioso projeto Estuda aí. Aqui você tem a oportunidade, de flexibilizar o estudo de vocês a todos os conteúdos, do ensino médio. E vocês podem acessar esses conteúdos para resolver, para complementar as aulas da escola. Vocês podem acessar esses conteúdos também para revisar alguns temas específicos para os vestibulares, para a prova SAEB, etc. Então aqui, no projeto Estuda aí, você tem uma gama de oportunidades, com essas aulas flexíveis. Beleza? Pessoal, estamos aqui na nossa quarta aula de filosofia política. Nós já estudamos ali nas primeiras aulas alguns aspectos fundamentais da filosofia política. Nós já percebemos também que o conceito de justiça ele é basicamente trabalhado em todas as teorias políticas, E a aula de hoje nós falaremos sobre a filosofia política de quem? Do Aristóteles. Então, o tema da nossa aula de hoje é o Aristóteles e a política. Como vocês percebem, quando a gente fala desses filósofos, por exemplo, o tema da aula é metafísica. A gente vai e resgata o Platão, a gente resgata o Aristóteles. O tema da aula é ética. A gente vai e resgata o Platão, resgata o Aristóteles também. E outros filósofos. E esses filósofos da antiguidade, eles estudaram e se debruçaram sobre vários estudos, E o Aristóteles ele também vai ser outro filósofo que vai se aprofundar sobre a questão da política. Tanto que ele escreve uma obra com esse título, em qual vai ser o seu tratado político, chamada A Política, Então, ele é um filósofo que vai influenciar não só. Por exemplo, a gente percebe que ele influencia muito a filosofia escolástica, lá na filosofia medieval. Vocês lembram? Que o São Tomás de Aquino é muito influenciado pelo Aristóteles. Mas ele também vai influenciar outros filósofos, Outros filósofos que vão admirar o Aristóteles. Por exemplo, como o Maquiavel. O Maquiavel ele vai ser o tema da nossa próxima aula, Mas hoje vamos falar especificamente da política aristotélica, ok? Então aqui a gente precisa de alguns pressupostos da filosofia do Aristóteles, para a gente compreender o que ele está querendo dizer com a política. E a gente, de certa forma, vai perceber que há uma certa relação entre todos os temas. O Aristóteles fala sobre metafísica, o Aristóteles fala sobre ética, o Aristóteles fala sobre política. E, de certa forma, existem ali alguns elementos que se conectam, por todas essas áreas. E aqui nós temos alguns pressupostos. Por exemplo, todas as coisas tendem a um fim. Fim este que é a sua plena realização. O que a gente já pode perceber aqui? Qual termo vem na cabecinha de vocês quando a gente ouve falar que tudo tende a um fim, ou seja, aquela doutrina de que tudo tem um fim? Teleologismo. A filosofia aristotélica, ela é teleológica, não é teológica, ela é teleológica porque tudo para Aristóteles tem uma finalidade. E essa finalidade é a plena realização desse algo, Então, o homem, o ser humano, tem a sua finalidade. O homem vivendo em sociedade tem a sua finalidade. As coisas na natureza também têm sua finalidade, E o que difere o homem dessas outras coisas da natureza? Por exemplo, os animais, outros animais. O que difere o homem desses outros animais? O Aristóteles vai dizer que o homem ele é um animal político. E é nessa medida em que nós nos diferimos desses outros animais. O homem ele é um ser racional. Partindo desse pressuposto, ele é o único animal político na natureza. E o homem sendo um animal político, isso quer dizer o quê? Que ele só pode se realizar, ou seja, o seu verdadeiro fim, ele é na polis. Ou seja, é fazendo política, exercitando aquilo pelo qual ele já nasceu, digamos, marcado, que é a sua finalidade. Então, o homem, por exemplo, que vive isolado, ele
só pode ser, por exemplo, um animal ou um deus. E a gente vai ver isso já já. E ele vai dizer isso agora, na verdade. Só os deuses, os animais, podem viver isolados, né? Os animais podem viver isolados, os deuses lá, né, na eternidade, e apenas o homem, e o homem ele só se realiza plenamente entre os seus semelhantes, né, entre outras pessoas. Então a gente percebe que o Aristóteles está dizendo o seguinte: o homem ele tem uma tendência em criar o Estado, o homem ele tem uma tendência a se organizar politicamente, né? Seja qual forma de governo for, se é uma democracia, se é uma aristocracia, se é uma oligarquia. É uma tendência natural do homem criar essas coisas. Então, a política aqui é a principal ciência para Aristóteles, né? E a gente vai perceber também que existe uma forte ligação entre a ética e a política, né, no Aristóteles. E ele diz o seguinte, que a ética ela não é outra coisa que não um prolongamento da política. Então ela é um desdobramento da política, a ética, né? Então não são coisas, jamais são coisas separadas. Ok? Continuando aqui. Na grandiosa obra dele, Política, né, ele propõe o estado ideal, né, sendo que o estado é a própria polis, né, a própria cidade, né. Então percebam aqui uma coisa muito interessante, que a gente às vezes pode passar batido, deixar passar batido. Ele está falando de um estado ideal, né, e o Platão também está falando de um estado ideal. A gente já percebeu que Aristóteles se contrapõe ao Platão, inclusive na teoria das ideias. O Platão diz que tem dois mundos, um verdadeiro e um falso. Esse aqui é o falso. O Aristóteles diz que tem só um mundo. E qual é o mundo? É o das ideias? Não, é esse que o Platão diz que é falso. Então o estado ideal, ele não é uma transcendência, né? Ele não é uma coisa alcançável a partir de um alcance, de um conceito. Na verdade, o estado ele é a própria cidade, né? O estado ideal, no caso, é a própria cidade. Essa obra dele, Política, ela é o resultado de um estudo de 158 constituições, né? Então os discípulos dele, se debruçaram por muito tempo a estudar, né, as cartas magnas, as cartas, né, do direito, ou seja, as suas constituições, as constituições dos países, de 58 países, para formular o seu entendimento sobre política, né? Então a gente percebe que envolve uma grande experiência empírica, né? A elaboração da política dessa obra, né? E nesse estudo, nessa historiografia que ele faz, é isso que vai fazer, que vai permitir ele determinar a evolução histórica da polis, né? As suas instituições, as suas leis, as suas formas de governo, etc. Ok. A origem da polis, segundo Aristóteles, é a necessidade de promover a concórdia entre as famílias, né? Então, o homem, ele nasce ali, ele tem a sua família, e essa família, o homem, né, por ser um ser social, ele precisa viver com outras famílias, né? Não só em contato com as suas famílias. Ou seja, as famílias elas começam a conviver necessariamente, porque essa é a finalidade do homem, né? E a origem do Estado, a origem da polis, né, da cidade, ou seja, da organização política do homem, ela é justamente para evitar as discórdias, os conflitos, né? Buscar promover a concórdia entre as famílias. Uma vez que a polis não se limita a ser um conjunto de cidadãos. Então, a polis ela não é apenas aquelas famílias, né, reunidas. Pelo contrário, aliás, muito além disso, a polis ela é um conjunto de instituições. Seja a escola, né, seja os tribunais, seja qualquer instituição que é criada pelos seres humanos. As suas leis, por exemplo, o direito, né? E aqui a gente percebe, como eu falei para vocês, sempre que ouvirmos falar de cidadania, a gente está partindo de algum conceito de cidadania, que pode ser fundamentado em alguma época ou em algum filósofo, né? No caso aqui, a gente está na antiguidade.
A gente está falando aqui do contexto aristotélico. E, né, no contexto aristotélico, quem que são os cidadãos? Né? Aqui, cidadão é todo homem livre. Esse homem que é livre, ele está apto a votar nas eleições e tomar parte nas tarefas do governo. Então, esse é o cidadão. E a gente percebe também que ainda é muito restrito esse conceito de cidadania. E quando ele fala que todo homem livre é cidadão, ou seja, existem homens que não são livres, que são escravizados, né? São escravizados por dívidas ou por guerra. Muitas das vezes existe uma confusão, né? Com a escravidão que aconteceu no caso do Brasil, que foi a escravização dos indígenas, dos africanos. No caso, o critério de escravização dessa época não era a cor da pele, né? Era exatamente o fato desses esses combatentes que perdiam guerras ou mesmo eram escravos por dívidas, tá certo? Ok. Então a gente observa aqui um conceito fundamental para a gente entender a concepção política aristotélica, que é o conceito de autarquia. Muitas vezes a gente já ouviu falar nesse termo, autarquia, mas a gente não faz ideia do que ele quer dizer, ou tem uma visão equivocada, né, do significado desse termo. E aqui, né, nada mais justo, né, do que na filosofia isso é muito presente, a gente ir lá na etimologia do conceito para explicá-lo. E a palavra autarquia, ela deriva de duas outras palavras, né, da junção de duas outras palavras, que é auto e arché. Arché vocês já conhecem lá da filosofia pré-socrática, onde os filósofos estão buscando o que? O princípio. E quando ele está falando de próprio princípio, né, é isso que quer dizer que a autarquia é um sentido próprio, um princípio próprio. E o que seria essa autarquia? Justamente a capacidade, né, como é que ele vai inserir esse termo de autarquia aqui na sua concepção política? Ela é justamente a capacidade de ser seu próprio princípio, gerir a si próprio, né? A polis ideal, segundo Aristóteles, ela deve ser autárquica. Por que ela deve ser autárquica? Ou seja, por que ela deve gerir a si própria, né? Ou seja, porque ela deve ser o princípio dela mesma, a fundamentação em si mesma dela. Porque nessa cidade ideal, né, ela deve ser autárquica, porque só uma cidade autárquica é capaz de governar a si mesmo, né, a si própria, e prover as necessidades básicas do cidadão. Então, não vai haver mais nenhuma outra justificação, fundamentação por que existe uma organização social. Ela é autoexplicativa, né? Basicamente isso. Ou seja, a alimentação, né? Quais são essas necessidades básicas que o Estado, a cidade, deve garantir? A alimentação, né? No caso as manufaturas, o dinheiro necessário. E aqui percebam, o dinheiro necessário. O Aristóteles já está falando disso muito lá na antiguidade, ou seja, não tem como, por exemplo, aqui resumidamente eu produzo sapatos, sou um produtor de sapatos e eu preciso de outros bens, outras coisas. Eu não vou poder sempre trocar sapatos por isso. Existe a necessidade natural do homem criar digamos, uma moeda para ela ganhar um valor e servir como troca. Né? Então a questão monetária aqui ela já nasce como uma coisa natural mesmo do ser humano, assim como a garantia das instituições, das leis, etc. Então a autarquia da polis deve se apoiar na justiça, pois a comunidade humana se difere por estar baseada no direito e na justiça. Uma comunidade de abelhas, por exemplo, né? O Aristóteles diz, o homem é um animal racional porque ele tende a viver em sociedade. Aí a gente pensa, por exemplo, numa comunidade de abelhas, né? Elas estão vivendo ali em sociedade, elas têm as suas organizações. Mas a diferença é que aquelas abelhas ou qualquer outro dos animais, eles não estão ali fundamentados, eles não estão se organizando ali fundamentados em outra coisa que não nos seus próprios instintos, né? No caso aqui, o homem, ele cria uma instituição, né, que é no caso a justiça, né, que é baseada no direito, para justificar, né, o seu convívio em sociedade, né?
E é nessa medida em que o homem se difere também dos outros animais. E isso tudo é fruto de quê? É produto de quê? O homem criar, né, se apoiar na justiça, no direito, é fruto de quê? Da racionalidade humana. Ok? E porque apenas os homens são capazes de desenvolver as noções de direito e de justiça? Aqui Aristóteles também dá uma resposta para isso. Porque apenas os homens, apenas os seres humanos, são capazes de distinguir o justo do injusto, o bem e o mal. Essa concepção não está presente em nenhum outro elemento da natureza que não o ser humano. Então, nós somos seres dotados, além, né, da capacidade de distinguir entre o bem e o mal, a gente é dotado de linguagem, a gente consegue dar nome às coisas, né, dar sentido a palavras. E isso vai permitir aos homens, por exemplo, a comunicação. Isso quer dizer que os outros animais não têm comunicação? Não, eles têm suas comunicações. O que ele está dizendo aqui é que a nossa comunicação ela é muito mais sofisticada, muito mais desenvolvida pela nossa capacidade linguística, né? E isso vai garantir a possibilidade de quê? De entrar em acordo, olha só, muito importante, entrar em acordo sobre o justo e o injusto. Quando a gente está observando a política platônica, a gente percebe que existe um conceito de justiça, né? Que é o conceito de justiça. Esse conceito de justiça, ele é alcançado pelo filósofo, né? Então, o filósofo, ele é aquele que está mais perto do mundo das ideias, né? Ou seja, mais perto do conceito de justiça, e ele consegue ali ter acesso a ele. Ou seja, não é uma convenção, não é um acordo. Por Aristóteles aqui, o justo e o injusto são acordos de pessoas com outras pessoas. Não precisa também fazer uma transcendência. Então, justo e injusto é um acordo, né? O que é conveniente, né? O que é prejudicial. As pessoas decidem. O que é prejudicial para a nossa relação? O que é conveniente? As pessoas, existe um acordo, ou deveria haver um acordo, né? Mas, no que diz respeito à filosofia política, isso é fundamental, né, para o estabelecimento, por exemplo, de leis, né, ou seja, para regras mais abrangentes que diz respeito ao convívio social, né. Ainda que o homem, vai dizer Aristóteles, ainda que o homem seja um ser político por natureza, a constituição de cada polis emana da discussão e do consenso entre os homens. Mais um aspecto aqui que difere a concepção platônica da concepção aristotélica. Para o Platão, né, a Constituição, ou a própria ideia de justiça, ela, como eu falei, ela é alcançada em outro plano, que é acessado pelos filósofos, que estão mais próximos do plano das ideias. No caso aqui, o que fundamenta a criação de um Estado é a sua Constituição, né? E a Constituição, ela não está no mundo das ideias, como diz o Platão. A Constituição ela é um acordo de homens vivendo em sociedade com outros homens. Então, ela é um consenso e não mais uma, digamos, revelação. Ok? Certo. A finalidade da polis, como tudo tem uma finalidade, a finalidade da polis é prover os cidadãos que nela convivem uma vida moral e justa, né? Então, esse cidadão ele deve ter garantido pelo Estado, pela cidade, uma vida justa, uma vida moral. Lembra na aula passada, das aulas passadas, do conceito de justiça distributiva, né? Em dar a cada um que é devido, né? Então, é uma concepção política aristotélica. Só esta forma de vida é capaz de garantir a eudaimonia, ou seja, a felicidade. A eudaimonia aqui no caso é o bem comum, tá bom? Esse termo, ele é muito cobrado no Enem. Costuma cair diversas vezes questões a respeito da ética aristotélica e da política aristotélica. E o homem tem a sua finalidade individual, que é a felicidade. O homem, enquanto sociedade, ele tem a sua finalidade, que é a eudaimonia, o bem comum. E só assim, né, o homem, sendo provido de uma vida moral e justa, ele consegue alcançar essa eudaimonia, né? Por exemplo, aí surge uma questão. Como falar em justiça se a polis grega é escravista? No caso aqui, a escravidão repousa numa lei natural, segundo eles. Há homens que por natureza são livres e outros que por natureza são escravos, tá?
Para finalizar, aqui o escravo, né, ele é aquele que é incapaz de governar a si próprio. Vai dizer Aristóteles: em tudo aquilo que se compõe vários elementos e vem a ser uma unidade comum, aparece sempre um reitor e um regido. Né? Então, no caso aqui, os trabalhos braçais, por não saberem reger a si próprio, são regidos pelos que lhes são naturalmente superiores. Pessoal, o tempo esgotou, nós continuaremos nessa discussão na aula seguinte. Aquele abraço e até mais.